Ministério Público Federal, compõe o dispositivo da coletiva o delegado regional de Polícia Judiciária, Sávio Pinzon, o chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal, o delegado Pablo Michel. Fará uso da palavra o delegado regional de Polícia Judiciária, Sávio Pinzon, e, em seguida, o delegado federal Pablo Michel. Bom dia a todos. Na operação de hoje, foram deflagrados 21 mandados de busca e apreensão na cidade de Manaus. Além disso, 7 mandados de prisão preventiva foram cumpridos em uma investigação que tramita atualmente de maneira sigilosa. É uma investigação em que são apurados crimes de sonegação fiscal, crimes de lavagem de dinheiro, dentre outras condutas ilícitas, como venda de planos de saúde de maneira irregular. Então, a operação em si, ela tem por objetivo detectar patrimônio oculto, patrimônio utilizado nessa lavagem de dinheiro. Os mandados de busca têm por objetivo arrecadar documentos para robustecer o conteúdo probatório que já está no inquérito policial. Esse inquérito já tramita há algum tempo, contamos com o apoio primordial, fundamental, do Ministério Público Federal nessa investigação. Já há no inquérito policial laudos periciais contábeis que comprovam efetivamente alguns crimes como sonegação fiscal e ocultação do patrimônio, o que vem a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. Como providências posteriores, será feita a análise de toda essa documentação que foi apreendida hoje, talvez outros laudos periciais contábeis sejam necessários para complementar a eventual documentação apreendida. Além disso, outras providências certamente serão adotadas pelo Ministério Público Federal após o oferecimento do relatório, dentre as quais imagina-se que a Receita Federal também seja comunicada para a adoção de procedimentos administrativos fiscais pertinentes. Vou passar a palavra ao Dr. Pablo Michel, que é o chefe da Delegacia de Polícia Fazendária, que é a delegacia responsável pela operação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que falo em nome da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. A investigação que foi deflagrada hoje, ela continua sob sigilo. O magistrado não levantou o sigilo da investigação, então não podemos esclarecer maiores detalhes sobre investigados e as medidas que foram cumpridas no dia de hoje. Contudo, posso ressaltar que é um importante trabalho, um grande resultado para a sociedade amazonense. Trata-se de uma organização criminosa que atua há anos, há décadas aqui no nosso estado e que causou um prejuízo estimado até o momento na ordem de 90 milhões de reais. É um grupo criminoso difícil, que tem um modus operandi complexo, difícil de apurar, difícil de investigar, com a iniciativa de constituir inúmeras pessoas jurídicas de forma sucessiva para dificultar a atuação dos órgãos de repressão do Estado, mas que ainda assim, graças ao trabalho conjunto da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, nós conseguimos identificar esse núcleo, que é formado tendo como líder um ex-parlamentar e basicamente toda a sua família engajada na empreitada criminosa. A investigação foi instaurada com base em trabalho que originou na Receita Federal do Brasil e, com a avançada das investigações, foram obtidos elementos contundentes de materialidade, autoria e circunstâncias criminosas que permitiram que a Polícia Federal pleiteasse junto ao Poder Judiciário o cumprimento de algumas medidas cautelares que foram efetivadas no dia de hoje, a exemplo de prisões preventivas, busca e apreensões e sequestros de bem. A investigação segue, como foi bem assinalado pelo Dr. Sávio, e em razão do sigilo imposto ao processo, não temos como detalhar os próximos passos. E sigo aqui à disposição de Vossa Senhoria para outros esclarecimentos.
Então vamos às perguntas, né, em ordem de chegada, como eu mencionei no começo. SBT TV Norte. Delegado, a gente pode, nessa imprensa, confirmar a participação do Ronaldo Tabosa, o empresário, ex-vereador, e toda a sua família, porque essa informação já tinha chegado à imprensa, mas a gente queria saber se a gente pode confirmar essa informação. E o que eles faziam nessa organização? Na realidade, a gente não pode falar nomes, né? Mas, se é de conhecimento de vocês aí, mas a gente não pode falar nomes, né? Esse é o normativo interno da Polícia Federal, nós não podemos informar, né? Mas, certamente, a participação do principal alvo da operação seria... Ele é o proprietário, né, de fato, de algumas empresas, né? O principal alvo, ele é, de fato, proprietário de algumas empresas e ele se utiliza de terceiras pessoas, como laranjas, para estarem ali à frente dos negócios oficialmente. Mas, de fato, há indícios de que uma única pessoa que seria o proprietário das empresas. Se quiser esclarecer mais alguma coisa. Em complemento, o líder da organização criminosa, inclusive daí até o nome da Operação Tesouro Oculto, né? Ele tem como modus operandi ocultar seu patrimônio. Tá? Então, são inúmeros empreendimentos. Um dos empreendimentos é um empreendimento de entretenimento aqui da capital. Né? É um empreendimento de entretenimento aqui da capital. Então, daí a gente utilizou a temática do empreendimento que ele administra de fato para batizar o nome da operação. TV A Crítica. Aqui. Como é que funcionava de fato esse esquema? Essa investigação começou em 2019. A Receita Federal identificou ali as empresas fraudulentas, né, a criação delas, mas qual foi a ponta do iceberg ali? Isso aqui é suspeito, a gente vai a partir de agora repassar a Polícia Federal para investigar também, enfim. E esses laranjas, eles não sabiam que estavam participando ali do crime? Como é que eles eram captados? Tinha ali os documentos deles? Quem eram essas pessoas? Acho que é mais próximo do púlpito. Tá bom. A investigação, embora tenha iniciado recentemente, envolve fatos antigos. Né? É um grupo criminoso que já atua há décadas no estado do Amazonas e começou com um trabalho muito bem feito da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal, através da sua ação fiscal, identificou que empresas estavam atuando e tendo lucros, mas que não estavam repassando os impostos devidos. Tá? E a questão da atuação dos laranjas é um detalhe que segue sob sigilo. Assim que levantar o sigilo, a gente detalha um pouco mais esse modus operandi e em relação ao conhecimento ou não deles em relação aos crimes que eram praticados. Bom dia. Em relação ao... Tá bom aqui? Perfeito. Em relação à participação do alvo principal, nós não vamos detalhar no momento, e a questão do panorama das medidas judiciais cumpridas no dia de hoje, nós também não vamos revelar agora, porque tem equipes na rua, tá? E esse quantitativo, do ponto de vista da equipe de investigação, ele está sob sigilo. Então, nesse momento, nós não vamos dar um balanço ainda do total das medidas que foram autorizadas e das que foram efetivamente cumpridas. Bom, então, tendo em vista que as perguntas estão recorrentes a este mesmo assunto, eu vou seguir as perguntas, mas lembrando que, né, que o doutor já colocou aqui, tá? Lembrando que não podemos... E eu, na linha da institucional, eu gostaria de saber se é possível afirmar que esses crimes foram cometidos na época em que ele era vereador e o que foi feito, qual foi o mandado cumprido em volta? Qual foi o motivo das equipes da polícia? Daí eu vou responder. Não há elementos na investigação, inclusive é uma das lacunas investigativas, a respeito da origem dos recursos que permitiram que o líder desse grupo criminoso iniciasse sua empreitada criminosa. É algo que a gente pretende, no dia de hoje, revelar com o resultado do que
as equipes de campo estão desenvolvendo. Em relação a outro questionamento, Mandado em Borba. Qual foi o... é uma medida judicial que foi cumprida lá, e o detalhe eu não me sinto à vontade de revelar no momento, mas foi uma medida judicial no cartório, e com o passar das horas a gente pode eventualmente estar tratando sobre essa medida lá. O imediato. Edila Chaves, do Imediato. Doutor, durante essas investigações foram citadas questões de laranja, mas pessoas que nem teriam conhecimento, né, da participação dos seus nomes em meio a esse caso. Vocês podem trazer para a gente se essas pessoas também fariam parte da família ou seriam funcionários? Em relação ao que é permitido falar na ocasião, a participação dos laranjas, até onde já foi apurado, eles tinham conhecimento sim. Tá? O núcleo familiar é inquestionável que tinha, isso já foi confirmado. E em relação aos demais, os braços direitos, testa de ferro, a maioria, se não todos, tinham ciência de que faziam parte de um grande esquema criminoso. Onda digital. Galera, eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre como que se deu a operação no dia de hoje. A mobilização dos 100 policiais, em quais zonas, bairros, né? E no momento da prisão onde eles estavam, o que eles falaram, reagiram. Eu quero que o senhor fale sobre a operação de hoje. Tá bom. A operação se desenvolveu, graças a Deus, dentro do planejado. A Superintendência do Amazonas contou com o apoio de policiais de Brasília e equipe de policiais locais, aqui da própria Superintendência. Todas as medidas foram cumpridas e estão sendo cumpridas, então não há notícias de nenhum alvo que se evadiu ou qualquer endereço que não tenha sido confirmado. Então, ocorreu tudo dentro da normalidade, dentro do esperado, não tivemos resistência ao cumprimento das medidas judiciais, enfim. Rede Amazônica, Globo. Doutor, queria que o senhor atualizasse o valor do sequestro de bens, que é citando aqui nos 7 milhões, e o senhor falou nisso 90, né? E se esse valor vai ser usado para essa quitação aí, com relação à dívida junto à Fazenda? Certamente. O prejuízo estimado é na casa efetiva de 87 milhões, isso é o que já tem apurado. Eu falei um valor aproximado de 90 milhões, né? Certamente o valor vai ser utilizado para quitar dívidas tributárias e pagamento de eventuais multas condenatórias na seara penal. AM Post. Sou eu. Doutor, eu queria perguntar aos senhores sobre questão de clientes, até porque essas clínicas de saúde, existem vários clientes. Essas clínicas, a partir de agora, estão fechadas, como é que está a situação delas? E o total também? O total de clínicas? É. Essa pergunta eu vou me abster de responder porque envolve detalhes específicos da investigação. Mas só ressalvando que, caso ao longo do dia o sigilo seja levantado, nada impede da gente expor maiores detalhes, tá bom? Portal Tucumã. Aqui, ó. Breno Cazuza, do Portal Tucumã. A minha pergunta para o senhor é qual seria a totalidade dessas empresas, o número delas completamente, e se foi feita ou não alguma prisão na cidade de Borba. Tá, perfeito. O modus operandi dessa organização criminosa consiste basicamente na constituição reiterada de inúmeras pessoas jurídicas para dificultar a fiscalização dos órgãos estatais. Esse é o modus operandi. Até hoje, pela manhã, temos notícia de aproximadamente 35 empresas que foram sucessivamente constituídas para garantir que a prática criminosa fosse exitosa. Em relação à Borba, não teve cumprimento de prisão preventiva. Bom, informando que não haverá sonora, está encerrada esta coletiva. Obrigada. Obrigado.